Bom dia, boa tarde, boa noite, Paracatu. Aqui é a Soila, assistente social, né? E pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores à prefeitura, né? Então, assim, a gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre o dia 7 de junho, dia de liberdade da imprensa, dia em que a gente tem que falar sobre essa liberdade, se realmente está acontecendo. Primeiro, antes de tudo, a gente tem que entender que quando a gente fala de imprensa, a gente fala de notícias, a gente fala de nutrir a gente de informação. E essa informação, ela deveria ser mais descritiva do que informativa, descritiva, do que dissertativa, do que ficar colocando opinião, sabe? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande com a imprensa, né? De absorver e entender a complexidade se aquela notícia realmente é uma notícia, um fake news, ou tá impregnado de ideologias, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Do que a gente absorve, do que a gente consome, porque, como eu falei, é uma nutrição. E a neutralidade na notícia depende da forma como ela é levada, porque não existe pessoas neutras nessa vida, né? Nós somos formadores de opinião, nós formamos a opinião do outro e a gente forma a nossa própria opinião, né? E assim, é complicado, mas tem que ter a capacidade de escrever fatos, né? Tem que ter capacidade de respeitar o outro, de lutar por essa humanidade, né? Lutar por essa sociedade, lutar pelas minorias que falam que é minorias, mas a gente sabe que a gente não é minoria, a gente é maioria. Uma das questões hoje que está posta é a questão do negro, né? Do que aconteceu nos Estados Unidos. Do negro, não, do racismo, né? Mas a gente tem que tirar essa coisa da condição do negro, sabe por quê? A gente, branco, amarelo, cor-de-rosa, tem que lutar pela igualdade social, pela equidade, lembra? Eu falo tão sobre isso. A gente tem que parar, a gente tem que pensar o que a gente está falando, se a gente está reproduzindo preconceito, que a gente tem que lutar por todos, independente de raça, de religião, independente se eu sou branco, cor-de-rosa, laranja, eu tenho que lutar pela questão do outro, entendeu? Enquanto a gente continuar, o negro tem que lutar pelo negro, a coisa não vai andar. O branco também tem que lutar pelo negro, assim como ele tem que lutar pelo indígena. Se ele não sofre desigualdade, cara, que bom pra ele, mas ele lute por quem sofre, sabe? A gente tem que sair da casinha um pouco. Vamos voltar lá para a questão da liberdade de imprensa? Quando a gente pensa isso, a gente pensa que tem que ter mais acessibilidade a essa imprensa. Essa imprensa hoje, o pobre, o que ele faz? Ele assiste rádio. E assiste a rádio não, escuta a rádio e assiste a televisão. Mas a gente tem que ter mais acesso de informação, porque o pobre hoje não consegue ter o jornal, né, escrito. Ele não consegue, as mídias sociais dele, ele consegue através de Facebook. Então você tem que tomar cuidado do que a gente absorve, sabe? E é nosso direito ter acesso à informação. É nosso direito saber quantos o bendito Covid pegou na quarentena, quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão infectadas. É nosso direito. Porque o direito coletivo é maior do que o direito individual. Então, assim, quando a gente pensa isso, a gente pensa em quem a gente votou, quem a gente está votando. Porque ele está representando a gente. Você escolheu quem está te representando. E esses representantes nossos estão tomando decisão coletiva importante, como esconder fatos. Isso é muito sério, gente. E a gente tem que começar a acordar. Quando eu falo esconder fatos, eu tô falando nível nacional, tá? A gente tem que acordar. Porque a gente está elegendo pessoas que estão tomando escolhas pela gente. Estão escolhendo pela gente. E tanto no legislativo quanto no executivo. Entendeu? E o judiciário também. Então, assim, gente, vamos pensar direito? Vem, vamos sonhar comigo? Para um mundo melhor? Para uma Paracatu melhor? Porque Paracatu pode mais, muito mais. De povo para povo e com povo.